Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre e primeiros 9 meses de 2021. Eu sou Estela Runx, supervisora de RI, e estarão comigo hoje senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações Investidores da Odontoprev. Essa webcast está sendo gravada e transmitida exclusivamente pela internet, e o link pode ser acessado no site de RI da companhia em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação ou no canal da companhia do YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estarão fixas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolve riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra a José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse e confiança. Nós somos a Odontoprev. Gostaria aqui de agradecer a participação nesse evento da companhia para apresentarmos a performance do terceiro trimestre e primeiros 9 meses de 2021. Bom, dando início à apresentação, no nosso slide de número 3, nós vemos dados da INS desde 2006, onde os planos odontológicos, na parte direita da tela, seguem apresentando o crescimento contínuo, com mais de 21 milhões de novos beneficiários, superando 28 milhões de vidas no setor atualmente. Mais especificamente em 2021, nós vemos a retomada gradual das adições líquidas, tanto no médico quanto no dental, com um crescimento de 1,5 milhão de novos clientes nos planos dentais, cerca do dobro do incremento nos planos de saúde. Bom, nosso próximo slide, o slide 4, nós apresentamos a receita e o ticket médio dos principais planos odontológicos no Brasil. Demonstramos o tamanho das carteiras Odontoprev, tanto nos segmentos corporativo, quanto também no massificado, de pequenas e médias empresas, com expressiva liderança da Odontoprev em ambos. Bom, no próximo slide, o slide 5, observem a adição líquida de 179 mil novos beneficiários no trimestre, com destaque para os canais bancários nos segmentos massificados. Nos últimos 12 meses, as adições consolidadas totalizaram mais de 500 mil, precisamente 564 mil novas vidas, vale dizer o melhor desempenho comercial em 10 anos, conforme nós mostramos no slide 6. Bom, nosso slide seguinte, o de número 7, nós vemos a evolução trimestral da receita, com um crescimento sequencial e na variação anual, após os duros impactos ali da pandemia, especificamente durante o segundo trimestre de 2020. No nosso próximo slide, o slide 8, nós demonstramos a execução da estratégia de longo prazo,
vemos que a receita do segmento corporativo ela cresce 17% desde 2014. Por outro lado, a receita do segmento massificado de empresas pequenas e médias e dos planos individuais passou de 284 milhões de reais em 2014 para 774 milhões nos últimos 12 meses, portanto, um crescimento de 16% ao ano no período. Bom, nosso próximo slide, o slide 9, nós observamos a sinistralidade por segmento comparada aos 9 meses de 2020, refletindo, portanto, os efeitos da pandemia, e também em relação aos 9 meses de 2019, anterior ao distanciamento social do ano passado. Notem que a sinistralidade consolidada foi de 39% nos primeiros 9 meses de 2021, idêntica ao mesmo período de 2020, basicamente, importante isso, pelo menor custo de serviços nos produtos de pequenas e médias empresas e de planos individuais, que cada vez mais se tornam relevantes nos resultados consolidados da companhia. Nosso próximo slide, o slide 10, nós vemos que as despesas de comercialização foram de 10,5% no trimestre, abaixo dos 10,9% do terceiro TRI de 20, principalmente pelo crescimento da carteira massificada junto aos canais bancários, que apresentam mais baixo custo de aquisição. Como podemos também ver no próximo slide, o slide 11, a crescente participação dos canais bancários também beneficia continuamente uma menor PDD, a provisão para devedores duvidosos, que foi de 3,3% no trimestre. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 12, nós abordamos a geração de caixa. Aqui demonstramos que, com a queda do custo de serviços, os ganhos de eficiência nas despesas administrativas e de comercialização, o EBITDA nos primeiros 9 meses do ano atingiu 441 milhões de reais, com expansão de margem para 32% versus 23% nos primeiros 9 meses de 2019, no período pré-pandemia, por exemplo. O slide seguinte, o 13, destaca o novo perfil das aplicações financeiras, em que durante o segundo trimestre, o trimestre passado, nós migramos parte da carteira do ativo circulante para títulos públicos de vencimento no longo prazo, com taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas superiores à remuneração de curto prazo, com o mesmo perfil de risco de crédito. Os novos instrumentos, eles são contabilizados na curva, minimizando, portanto, a volatilidade da carteira consolidada e serão mantidos até vencimento, e certamente foram a principal razão para a maior receita financeira observada. No slide seguinte, o 14, nós demonstramos que no trimestre a companhia terminou o período com posição líquida de caixa de 713 milhões de reais sem endividamento. O nosso próximo slide, o slide 15, nós vemos a atualização do programa de recompra de ações da companhia. Todos lembram, desde o início do programa de recompra, ali em abril desse ano, foram recompradas cerca de 9,9 milhões de ações, a um custo médio de R$ 13,06, realizando, portanto, um investimento de 130 milhões de reais, que, somados ao dividendos e juros sobre capital próprio já pagos em 2021, totalizam 379 milhões de reais em remuneração aos acionistas, acumulada em 2021, conforme nós demonstramos no próximo slide, o slide 16. Bom, partindo agora para o final dessa rápida apresentação, o nosso próximo slide, o 17, em nossos destaques e reconhecimentos recentes. A Odontoprev foi premiada melhor empresa no setor de saúde pelo Anuário Época 360 Graus 2021, da revista Época Negócios. Fomos também vencedores no setor de saúde do ranking Melhores e Maiores 2021, da revista Exame.
E também eleitos Plano Dental Top of Mind entre RHs pelo 8º ano consecutivo na 24ª edição anual do evento. Bom, partindo aqui para o final dessa introdução, no próximo slide, o slide 18, nós vemos o crescimento contínuo do número de acionistas, pessoa física, o que para nós da Odontoprev é motivo de grande orgulho, bem como da nossa base de acionistas globalizada, com cerca de 88% das ações em circulação com investidores de mais de 30 países. Bom, eu queria aqui mais uma vez agradecer a todos pelo interesse e confiança na Odontoprev. Gostaria agora de passar a sessão de perguntas e respostas nessa nossa prática de vídeo de resultados de 45 minutos. Muito obrigado a todos. Bom, agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para incluir sua pergunta, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e companhia. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma vez. Também, se vocês quiserem tirar sua pergunta, clicar no botão de reticências e excluí-la. Bom, então nossa primeira pergunta vem de Vinícius Ribeiro, Banco UBS. Pessoal, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Boa. Bom dia a todos. Duas perguntas aqui do nosso lado, acho que não muito surpreendentes. A primeira é sobre sinistralidade, né? Na ponta, só como vocês têm visto a utilização da rede, quando que a gente deveria esperar uma retomada do sinistro a níveis pré-Covid, ou por algum motivo existe alguma mudança estrutural que possa fazer com que o novo patamar normalizado de sinistro seja um pouco diferente? E a segunda, com a rápida, mudança, né, de tendência e variáveis macroeconômicas, vocês acreditam que existe sustentação para a manutenção da tendência positiva de NEREDs no mercado que a gente viu durante a pandemia? E se sim, qual que é a estratégia que vocês estão adotando aí para garantir a manutenção do share de NEREDs que vocês têm entregue? Obrigado. Vinícius, bom dia. Rodrigo falando aqui. Obrigado aí pela sua pergunta. Acho que indo aqui com relação à sinistralidade, né? O que a gente pode... Foi a sua pergunta, foi sinistralidade, não é isso? O que a gente pode imaginar aqui, né? A gente já tem no individual uma sinistralidade bem próxima do que era no pré-pandemia, tá? Então a gente vê aqui e tem um efeito mix que a gente vê de canal bancário, de venda no varejo, que foi mais afetada aí nesse período todo de pandemia. Então o que a gente está observando assim de frequência de utilização é um nível já muito similar ao pré-pandêmico e com esse reflexo que você está vendo, inclusive, no percentual, tem muito mais a ver com o mix das vendas do que efetivamente na sinistralidade muito abaixo ainda por efeitos de pandemia, tá? Então, acho que houve uma retomada no segmento corporativo, por exemplo, a gente está absolutamente já voando em velocidade de cruzeiro, como era no pré-pandemia, em termos de sinistralidade. E no SPG, o que a gente observa, Vinícius, é o seguinte: a gente houve aqui uma remodelação, né? Eu já comentei isso na última divulgação de resultados. A coisa de um ano atrás, a gente começou a fazer uma ressegmentação do SPG, são todas aquelas empresas que vão até 200 vidas, e a gente, então, criou faixas, segmentos aqui de preço diferentes, para 3 a 29 vidas, 30 a 99 vidas e 100 a 199 vidas. Então, não só você tem hoje uma segmentação que torna esse produto mais interessante, porque imaginar uma empresa de 199 vidas ou 150, ela se parece muito já com uma empresa grande, né? Ela tem um comportamento bastante similar já do que uma empresa grande. Como também existe aqui uma aceleração na distribuição dos canais bancários e com uma conjugação com o plano de saúde. Então, a gente tem observado no SPG, lembrando sempre, a gente tem vários pratinhos aqui que a gente equilibra, né? Tem o pratinho dos segmentos, né? Individual, PME e corporativo, a gente tem o pratinho dos canais de distribuição, estamos falando de canais de distribuição varejo, bancário, força de vendas próprias, white label, operação onde a gente o white label para operadoras médicas, inclusive. Então, a gente no SPG está observando, no PME, pequena e média empresa, está observando um duration maior e, quando tem a conjugação com saúde, uma sinistralidade menor também. Então, o que a gente vai vendo de resultado no dia a dia, quer dizer, acho que é importante, muito importante a gente ter essa estratégia diversificada de marcas, de produtos, de canais de distribuição,
de segmentos. E, então, vai depender de como esse mix todo se comporta, né? Se a gente tem um mercado em que tudo ande, que a economia retoma, a gente vai ver essas coisas todas andando. Se tem um mercado diferente, por vezes anda uma mais. Mas o potencial do SPG realmente é fantástico, né? A gente está falando aqui que os PMEs, eu fico falando do SPG, que é uma outra denominação aqui, mas as pequenas e médias empresas valem normalmente ao redor de 70% do PIB dos países. Então, isso é uma força ainda com potencial gigante para ser explorado, e onde a força do canal bancário, nossa, seja Bradesco, seja Banco do Brasil, que estão no dia a dia dando oxigênio para essas pequenas e médias empresas, ajudando o funcionamento, etc., é um combustível para nós aqui fundamental, né? Então, a gente, por isso, fez essa ressegmentação, por isso temos esse produto desenhado que vem conjugado aí com saúde muitas das vezes. Então, acho que tudo isso vai depender de como é que evolui todos esses pratinhos aqui rodantes que eu comentei, de produto, segmento, canal, marca. Então, é um pouco disso que o Pacheco quer complementar. Eu vou comentar a segunda parte da pergunta do Vinícius, que é com relação à sustentabilidade do crescimento de beneficiários, né, das adesões líquidas. Eu acho que 2021 marca um ano importante, é a melhor performance em adições líquidas da década da companhia, e isso vem de uma maneira muito firme, de uma maneira sustentável. Vamos comentar aqui por quê. Começando pelo corporativo, acho que a primeira razão é o vetor de livre adesão. Acho que todos lembram, a companhia tem uma carteira importante, cerca de 2,5 milhões de beneficiários em contratos de livre adesão, é aquele em que a companhia não tem custo, o funcionário vai continuamente aderindo, né, aos contratos. Esse é um vetor de crescimento exclusivo da Odontoprev que traz continuamente novos funcionários em contratos corporativos já assinados, né, de ótimo duration, um perfil de longo prazo. Esse é um crescimento contínuo e que vem sendo potencializado agora em 2021 com ferramentas digitais, trazendo a informação para aquele funcionário que ainda não conhece o benefício odontológico. Isso tem sido determinante na expansão da carteira corporativa, em particular aí durante o período de pandemia em 2020 e 2021. O segundo fator importante no crescimento da carteira corporativa tem sido, e vai continuar sendo, o rollout do modelo Odontosystem do norte do Brasil, norte e nordeste do Brasil, principalmente nordeste, para regiões novas como o sul e sudeste, regiões de um mercado endereçável bastante superior, em que, pela primeira vez, a Odontoprev está chegando com um ticket médio mais acessível, conversando com um novo perfil de cliente corporativo e, por que não dizer, desenvolvendo parcerias médicas também naqueles canais que nos procuram para parcerias comerciais que têm um ganha-ganha para ambos os lados. O terceiro e último aspecto no crescimento da carteira corporativa, é importante mencionar, é o da Bradesco Dental. Dispensa comentários, o potencial da carteira Bradesco Dental em grandes contas corporativas da Bradesco Seguros, do próprio banco. Então, a companhia, sim, tem feito progressos importantes na comunicação, no cross-selling, em ampliar a geografia de distribuição. A fronteira hoje certamente é maior do que em anos anteriores no potencial da Bradesco Dental no segmento corporativo. E aí, fechando, Vinícius, a tua questão, acho que o pequenas e médias empresas é um segmento já fortemente bancarizado. A companhia trouxe, junto aos seus parceiros bancários, mais de 100 mil novas vidas num ticket superior à indústria, com um custo de aquisição bastante atrativo, mínimo nível de PDD. Portanto, a carteira de pequenas e médias empresas, como o Rodrigo comentou, tem aí um potencial extraordinário, e a gente vem tendo um sucesso diferente dos anos anteriores, trazendo aí um retorno muito acima dos padrões da indústria. Finalmente, o último item aqui na nossa estratégia de crescimento, os planos individuais, em que também, mais uma vez, a crescente bancarização tem permitido um ticket médio saudável, uma sinistralidade, vocês viram agora, bastante inferior, inclusive, aos patamares de 2020, portanto, trazendo uma margem de contribuição e um resultado líquido de caixa bastante singular. Obrigado aí, Vinícius.
que agradeço, Rodrigo e Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tisseu, Bank of America. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Escutamos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegar minha questão. São duas aqui, bem no sentido do que o Vinícius perguntou, um pedaço. A primeira é, no rollout da carteira do Odonto System, né? Vocês até comentaram da possibilidade de crescimento. Tem algum tipo de canibalização? São produtos bastante diferentes, né? Mas eu queria entender se, na hora que vocês trazem esse low ticket, tem alguma canibalização com produtos atuais que vocês têm no Sul e no Sudeste. E a segunda questão é um pouco do split que a gente pode esperar de receita de massificado e corporativo. Algum target, 60, 50, 40, alguma específico target para esses dois segmentos? E se vocês pudessem falar um pouquinho do potencial do PMS, já comentaram que é gigantesco, mas até quando ali, até o potencial que vocês podem alcançar de curto e médio prazo? Obrigado. Gustavo, obrigado pela sua pergunta. Um pouquinho, né? A gente acabou respondendo aí na primeira pergunta, mas eu acho assim, quando a gente fala de rollout Odonto System, a gente hoje já tem, né, como o Pacheco acabou de comentar, no Sul e Sudeste, uma presença cada vez aí mais importante do Odonto System. Isso, no ponto que você traz, se canibaliza ou não, não canibaliza. Pelo contrário, são modelos de negócio, marcas absolutamente complementares. Então, a gente tem a marca Odontoprev, que é a nossa marca posicionada no segmento premium, etc., com oferta de valor maior, uma rede maior, etc. E você tem a Odonto System com planos distintos, com uma administração da carteira distinta, com uma rede distinta. Então, é absolutamente complementar. E aí, até curioso, você pergunta assim, vai canibalizar? Não pode? A gente já teve conversas com empresas, nós temos forças de vendas atacando o mercado, indo visitar as companhias, todo o nosso planejamento e gestão comercial que a gente faz aqui, e acontecem casos não muito raros de começar uma conversa, por exemplo, com a força de vendas da Odonto System para o produto Odonto System e aquilo acabar se convertendo num produto para o Odontoprev, porque, na verdade, ele quer uma coisa um pouco mais premium. E acontece o contrário também, começa com o Odontoprev, aí uma pressão por custo, etc., e acaba se transformando numa conversão para o Odonto System. Então, a gente vê, assim, absolutamente complementar, não tem canibalização. Você pergunta também se tem, assim, alguma coisa de target, né, entre massificados e corporativo. A gente não tem target, acho que, de novo, acho que a beleza da estratégia, né, do nosso modelo de operação, do que a gente conseguiu construir nesses 34 anos de história, é a gente ter, de novo, né, esse cubo mágico, aliás, está virando quase que um pentágono mágico, onde a gente está falando de segmento, está falando de marcas, está falando de canal de distribuição. Então, a gente tem realmente essa de produtos diferentes. Então, a nossa capacidade de conseguir atender a diversos públicos, isso acho que nem de longe a gente está falando de canibalização nesse momento, e talvez, quiçá, ainda daqui a 15 anos não estaremos falando de canibalização, estamos falando, sim, de complementaridade, tá? E o potencial, também foi um pouquinho que eu explorei na primeira pergunta, acho que tem tudo por fazer no pequena e média empresa, né? É ainda um mercado incipiente, é um mercado onde, por vezes, o saúde está vindo muito presente, né, no próprio crescimento. Acho que a pandemia trouxe a importância, né, de plano de saúde, isso tudo, por isso que a gente vê também um crescimento, apesar do crescimento dental ter sido 2 vezes superior ao de plano médico, como o Pacheco mostrou, mas o saúde voltou a retomar e crescer depois de 5 anos decrescendo o seu número de beneficiários. Então, isso mostra a importância que tem, né? Então, a gente é otimista, a gente tem aqui empresas mapeadas no segmento corporativo, temos as empresas mapeadas no segmento de pequeno e médio porte, e a gente tem estratégias comerciais para atacar isso pelos nossos parceiros, pelos nossos canais de distribuição, pelos nossos canais bancários, por parceiros de saúde, né? Lembrando que a gente opera com uma marca white label para operadores de saúde. Então, a gente tem, de novo, vários pratinhos rodando para atacar isso tudo, e não tem uma meta, tem uma meta assim, esse aqui vai ser tantos % da receita em 2027. Não tem isso, tem como é que a gente ataca o mercado o mais rápido possível, como é que a gente se faz presente nos mercados para aproveitar todas as oportunidades que surjam no momento que elas apareçam, tá? Pacheco, fica à vontade aí. Só dar uma... complementar aqui o Rodrigo, agradecendo a pergunta do Gustavo. Voltando ali a 2014, comparando com agora. 2014, 75% da nossa receita era corporativa, 25% ali nos produtos massificados, né? Hoje, a gente tem
um percentual bem diferente, né? Estamos falando de apenas 57% da receita corporativa, sendo corporativa, e 43% da receita Odontoprev já vem dos planos para pequenas e médias empresas e os planos individuais. Por que isso é importante? Porque, assim, gente, esse é o 6º trimestre num período de pandemia, tá? Então, 1 ano e meio de performance nesse ambiente novo, e que eu acho que tem já um aprendizado muito claro para nós na Odontoprev, e é importante para dividir isso com vocês. A gente sente talvez uma tentativa de interpretação da sinistralidade da companhia e a correlação que ela possivelmente possa ter com os planos de saúde. Não é o caso, tá? Eu acho que para nós está muito transparente a visão de que a gente sim tem a construção de um mix novo de perfil de clientes, o negócio está se transformando e com condições de diferenciação durante a pandemia, que, por exemplo, a mais baixa sinistralidade, consequentemente, a mais alta rentabilidade, eu acho que talvez possa durar um período a mais do que está sendo esperado e talvez modelado. Eu acho que esse é um alerta importante, a gente vê uma comparação muito direta com os modelos de saúde, que tem uma inflação médica estrutural. Não é o caso do modelo Odontoprev, não é nossa expectativa no curto prazo ter qualquer mudança relevante no padrão de sinistralidade. Então, acho importante comentar isso para vocês. Talvez meados ou segunda metade de 2022, a gente comece, sim, a voltar e a perceber, nos segmentos massificados, um comportamento que volte lá aos padrões da pré-pandemia, tá? Então, acho assim, a gente está num ciclo de construção de valor muito diferenciado, com os canais bancários adicionando novos clientes de um perfil de risco muito interessante. Eu acho que isso tem que ser mais conversado, né, compreendido, não é por aqueles que nos acompanham, tá? Realmente bastante um privilégio para nós estar executando essa estratégia e extraindo o valor no momento desafiador como o atual, tá? Obrigado aí pela pergunta mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pacheco. Super claro. Parabéns pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, Citibank. Oi, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Quem está falando? É o Renan, do Citi. Renan. Tudo bem, Renan? Opa, tudo bom, tudo bom. Bom, parabéns aí pelo resultado, Rodrigo Pacheco. Acho que aqui é só uma perguntinha rápida. Se vocês poderiam comentar esse nível de G&A que a gente viu, parece que assim, tem algum ganho de eficiência, se a gente pode ver essa margem para frente, né, nesses níveis. E se pode comentar também um pouquinho, rapidinho sobre a inadimplência, se estão vendo alguma mudança ou se segue na mesma toada aí que veio nos últimos trimestres. Obrigado, pessoal. Valeu, Renan. Eu vou fazer um comentário rápido aqui e logo depois passar para o Pacheco. Mas, em relação ao G&A, eu acho que tem uma disciplina grande da companhia, né? A gente todo mundo acabou ficando chamou mais atenção a questão da sinistralidade, né, logo no início da pandemia, quando fechou toda a questão dos consultórios e a mobilidade social, tudo isso. Mas, em paralelo, a gente tem feito aqui um esforço muito grande, que o Pacheco depois pode detalhar, na contenção das despesas e nos processos de digitalização. Então, por exemplo, existe lá os nossos robozinhos, né, os Robotic Automation Processes, os RPAs, e quer dizer, toda tarefa que é muito repetitiva e de baixa complexidade, ela é passível de ser automatizada, robotizada. Então, teve um esforço grande nisso que a gente fez, com economia significativa. A gente já tem o equivalente, sei lá, a 5.000 horas mês que foi robotizado. Então, isso se traduz em gente que pode fazer outra atividade ou em gente que a gente consegue ajustar a estrutura, né? A gente tem todo o tema de realocação, renegociação de contratos físicos, onde nós estamos presentes, né, nos diversos estados brasileiros. A gente tem na digitalização, por exemplo, de carteirinhas e de toda forma de comunicação, acabando com despesas de correios.
Então, toda a parte de viagens, né? No início, ajudado pela você simplesmente não poder viajar, está proibido, mas logo em seguida, com o uso aqui de ferramentas como essa que a gente está fazendo agora para o Call, a gente consegue otimizar, sim, uma série de visitas comerciais, de visitas de rede que a gente faz com aqueles nossos consultores externos que fazem aquela checagem nos consultórios dentistas para olhar o equipamento, o estado, conversa com os dentistas. Então, quando você soma essa grande quantidade de frente que a gente tem de despesa geral administrativa e você vai otimizando dessa maneira que eu expliquei aqui, dependendo de cada um, você consegue ter uma economia relevante, né? Então, acho que a gente fez um trabalho bacana nisso, um trabalho legal, conseguimos evoluir bem. Então, acho que é fruto disso, né, de um trabalho. A gente aproveitou isso para esse processo de digitalização, de comunicação com a empresa, de carteirinha digital, de atendimento, o cliente se autosservir, seja no aplicativo ou seja no nosso portal, sem precisar falar fisicamente, né, com um atendente no call center. Então, acho que quando você vê essas despesas, que é fruto desse grande trabalho que foi feito em todas essas frentes aqui. Perfeito. Só complementando aqui o Rodrigo, acho que tecnologia é a palavra aí que tem que ser lembrada para os ganhos de performance, produtividade, eficiência. Não sem razão o CAPEX da companhia, né, tradicionalmente ali próximo a 30 milhões de reais, a gente está dobrando nesse período recente, de modo a suportar os projetos em que tecnologia é a vertente mais relevante. A companhia está implantando um sistema operacional de maior porte, na nuvem, best in class. Um outro exemplo que a gente poderia dar, talvez a informação para todos, a nossa sede corporativa está mudando aqui em Alphaville para alguns walking distance, a distância a poucos metros aqui de onde estamos localizados, num contrato de 10 anos, a metade do preço, do custo que temos hoje. Então, são inúmeros esforços, não só direcionados à tecnologia, mas também na contenção de despesas que a gente diariamente procura estar exercitando aqui em casa. O outro ponto, Renan, que você traz, ele reforça a estratégia de bancarização, que é o PDD. Praticamente, o segmento principal da companhia, o corporativo, ele não tem PDD, ele é praticamente residual. Quando a companhia executa uma estratégia de, através dos canais bancários, penetrar na carteira de pequenas e médias empresas, o PDD é praticamente zero. Quando a companhia leva novos planos individuais através dos canais bancários, o PDD também é muito pequenininho. Então, não sem razão, com a crescente migração da distribuição dos planos individuais anteriormente distribuídos e priorizados em lojas de departamento, para mais recente, dos últimos anos, em particular em 2021, baseado nos canais bancários, é natural que tenha aí um mais baixo nível de PDD, consequentemente expansão de margem. Então, é estratégico, sim, a companhia olha com um enorme carinho aí para os planos individuais, especialmente nos canais bancários para os próximos anos. Perfeito, obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Ian Seskin, BTG Pactual. Bom dia, Rodrigo e Pacheco. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Show de bola. Uma pergunta só do nosso lado, follow-up de algumas das perguntas dos colegas, basicamente sobre o canal de vendas o canal de vendas bancarizado versus o canal de vendas de varejo, né? A gente acompanhou aí uma queda importante de sinistralidade que foi drivada aí por essa diferença de mix, principalmente, e eu queria entender como que vocês veem isso para frente, né? A gente sabe que existe sim um incentivo para manter a força do canal bancário, mas, por outro lado, o canal de varejo também foi impactado negativamente pela pandemia. Então, queria entender o que vocês esperam, se a gente poderia considerar uma volta gradual de varejo, mas ainda com um foco maior para o canal bancário, e o que vocês imaginam nessa estratégia. É isso, obrigado, pessoal.
Oi, Ian, obrigado aí pela pergunta. Na realidade, a gente vem montando na companhia o nosso papel na Odontoprev no segmento de planos individuais é operacional, né? Cabe a nós disponibilizar em todo o Brasil. Hoje, nós cobrimos todos os estados, mais de 2.500 municípios, então, através de uma rede realmente diferenciada e grande de cirurgiões dentistas, nós somos capazes de entregar soluções, são diversos planos individuais diferentes, tradicionalmente distribuídos por parcerias de varejo de lojas de departamento e, mais recentemente, a gente vê os acionistas, né, da companhia, tanto Bradesco quanto BB Seguridade, apoiando esse crescimento. O que tem havido é uma mudança de mix, em que nós estamos de portas abertas, tá aí, para ambos os crescimentos. Por um lado, eu talvez possa dizer que o crescimento via canal bancário ele é mais previsível, ele é mais estratégico, certamente ele é mais rentável, por um ticket superior, por uma despesa de comercialização mais baixa, certamente já falamos aqui do PDD mais baixo também. Então, sem dúvida, o crescimento dos planos individuais via banco é disruptivo em retorno, ele é certamente o nosso segmento mais rentável no portfólio da companhia como um todo. O que não quer dizer que a companhia não esteja aberta, inclusive, a novas parcerias de varejo, tá? Então, é um outro perfil de cliente, é uma outra estratégia de distribuição junto aos planos individuais, mais uma vez, um segmento que nos interessa muito estrategicamente para os próximos anos, onde a competição é muito baixinha, mas que o grande desafio é de, pela primeira vez, vender um produto que o consumidor não conhece, não está acostumado. Então, eu acho que a leitura final é da Odontoprev querer demonstrar e ser uma plataforma operacional única para diversos canais de distribuição de planos individuais, os mais previsíveis e com um potencial realmente muito relevante, junto aos acionistas, em particular Bradesco e Banco do Brasil. Não somos restritos a as duas casas bancárias, poderão haver outras presencialmente ou de forma digital, e, finalmente, a lógica é semelhante junto a potenciais parceiros de distribuição no varejo. Eu acho que a beleza da estratégia Odontoprev é ser multimarcas, nacional e estritamente voltada ao dental, trazendo um retorno interessante para quem trabalha conosco e uma qualidade muito diferenciada na entrega junto ao consumidor final, tá aí. Perfeito. Acho que só complementando aqui o que o Pacheco mencionou, Ian, reforçando, na verdade, né? Acho que tem uma importância grande no que ele disse, que é o seguinte: cada um tem a sua característica, mas a gente recebe de braços abertos ambos os crescimentos, tá? Perfeito. Tá claro. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Oi, pessoal. Rodrigo Pacheco, bom dia. Obrigado pelo espaço. Eu vou voltar um pouco à parte da sinistralidade. A gente chegou a falar em outras oportunidades que a utilização estaria voltando, mas não foi o que os números mostraram, né? O sinistro está relativamente baixo. Então, eu queria perguntar assim, um pouco mais qualitativamente, né? O que tem impedido a volta da utilização? O que está acontecendo, e como vocês acham que isso pode afetar o preço, né? Porque se a utilização continuar muito baixa, imagino que as negociações, principalmente dos planos corporativos, começam a ficar mais difíceis. Então, se pudesse comentar um pouco sobre isso, a gente agradece. Obrigado. Ô Cepeda, essa sua pergunta é importante, talvez seja o principal tema aqui da conversa de hoje, ou certamente um dos mais relevantes. A gente precisa dividir e entender a resposta em dois contextos. O corporativo é um, o não corporativo é outro. Quer dizer, então, o Rodrigo já comentou antes, a gente já vê a volta praticamente nos mesmos níveis pré-pandemia no segmento corporativo.
onde tem havido uma acomodação, um menor ticket, em função de uma menor utilização, mas muito próxima ao que já se via antes. Então, não tem razão a sinistralidade ali no corporativo, ela está próxima ali a 50%, 40% alto, o que é muito semelhante à dos últimos 10 anos nesse tipo de mercado, nesse tipo de cliente. No entanto, quase metade da nossa receita hoje vem de um outro tipo de risco, um outro tipo de segmento, e que representa uma sinistralidade mais baixa. É natural, então, que a gente tenha tido, pelo efeito mix, uma sinistralidade semelhante em 2021, dado, em relação a 2020, dado o crescimento dos planos PME, com maior ticket, com maior receita, com maior número de beneficiários, e o efeito preço ali drivando uma receita interessante nos planos individuais, onde um trabalho conjunto de venda junto a outros produtos tem nos permitido um melhor duration, a questão dos planos anuais também, nos planos individuais, nos permitindo um duration mais interessante, com uma sinistralidade mais previsível e bem comportada. Então, assim, estruturalmente, o perfil de sinistro e de custo de serviços da companhia está mudando, não é apenas uma função de pandemia de menor frequência conjuntural. Tá? Acho que essa é uma mensagem extremamente importante para perceber que talvez haja uma ansiedade no mercado, em que trimestre, né, a companhia vai estar voltando ao custo de serviços pré-pandemia, no consolidado. Isso não acontece no curto prazo. Tá? A notícia é boa, a companhia está num ciclo de mudança relevante no seu perfil de clientes, consequentemente, na sua sinistralidade consolidada. Tá? Eu acho que isso é importante para perceber o ciclo de adição de valor, porque que a margem nos próximos anos deve ser diferente e maior do que nos anos pré-pandemia. Tá? Em conclusão, você tem um perfil novo de clientes, um perfil novo de ticket, uma maior margem EBITDA em função, entre outros fatores, da menor sinistralidade intrínseca e estrutural das pequenas e médias empresas e dos novos planos bancários individuais. Tá? Esse é um ponto muito importante, né, para a gente estar conversando aqui. Tá? Obrigado aí mais uma vez pela pergunta, CP. Acho que é um ponto bem relevante aí que você está trazendo. Eu achei que se eu puder perguntar em complemento, né? Entendido, na verdade, o corporativo está voltando, né? Que é o driver da negociação com as empresas, mas você falou, olha, também tem muito da nossa receita hoje que já está vindo de outros tipos de produto. Mas será que, pelo fato até de você estar crescendo mais nos outros, não possa ter um lag aí de utilização? Quer dizer, a gente ter uma questão de uma utilização menor no início de contrato e que depois possa voltar ao normal, ou de fato vocês estão atuarialmente, né, estruturando para uma menor sinistralidade? Maurício, Rodrigo falando aqui, eu acho que tem esse negócio do mix que o Pacheco comentou, tá? Tem um negócio, por exemplo, que eu acabei de comentar também do pequena e média empresa, né, quando é conjugado com individual, com saúde. Então, assim, acho que passa muito pelo mix que a gente está vendo, passa por modelos de negócio. Nós temos a Odonto System com modelo também que traz um perfil de utilização diferente. Nós temos agora, mais recentemente, a Mogidonto, também com modelo que traz um perfil de utilização diferente, né, com clínicas próprias. Mais ou menos 70% dos clientes da Mogidonto se tratam nos consultórios da Mogidonto, que chamam-se boutique dental. Então, acho que e assim como o da Odonto System também tinha lá o atendimento ao redor disso, 60%, 65%, nas clínicas totales, né, que era da operação e que a gente mantém lá os acordos, etc. Então, você tem realmente um perfil diferente, mas a gente acompanha aqui as senhas, né, diariamente, liberação de senha, tratamento, e a gente vê realmente que tem uma utilização que está acontecendo de maneira diferente, e essa questão do represamento que você menciona aí, a gente acha isso menos relevante, tá? A pessoa do plano dental, ela não tem o negócio da carência, como tem no médico, não tem. Então, assim que quando muda o plano ou quando compra,
Se comprou, tem lá aqueles 60 ou 90 dias, dependendo do produto, para começar a usar. Mas quando migra, é utilização imediata, tá? Então, não passa por aí, não. Acho que passa pelos temas aqui que o Pacheco mencionou mesmo, de esse perfil diferente, de conjugação, de mix diferente com mais canal bancário, uma perda aí de representatividade do varejo nesse período de pandemia. Acho que é mais por aí, né, Pacheco? Eu acho que é isso, né? A beleza da estratégia de você ter pricing power, acesso a um público diferenciado e que traz um risco maior, mas que a gente está precificando de uma maneira diferenciada. Então, assim, a forma de precificar as pequenas e médias empresas intenciona uma sinistralidade mais baixa. E a verdade é a mesma para os planos individuais, que têm maior risco intrínseco, portanto, nós desejamos e modelamos uma sinistralidade mais baixa ainda nos planos individuais. Então, com esse efeito mix acontecendo, a sinistralidade da companhia tende a ser menor, tá? Quanto maior for o sucesso, claro, da distribuição junto a pequenas e médias empresas e aos planos individuais, em particular, mais uma vez, os planos individuais bancarizados. Então, assim, essa é um vetor estratégico importante. Ele, na nossa visão, não muda no curto prazo, portanto, a companhia prossegue tendo retornos, né, e margens muito distintas dos tradicionais planos médico-hospitalares. Tá? Acho que é uma característica que tem aí alguns trimestres de retornos diferenciados pela frente ainda. Tá? Joia, não. Obrigado, Rodrigo Pacheco, obrigado pelas respostas. A próxima pergunta vem de Célia Strano, JP Morgan. Oi, pessoal, vocês me escutam? Sim, por favor. Sim, por favor. Oi, sim. Bom, parabéns pelo resultado. Na verdade, a gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, voltando na discussão do Odonto System, em números, olhando para a base de membros, qual a penetração desse modelo hoje na base? E pensando nessas vendas novas, se vocês poderiam detalhar um pouquinho mais qual que é o perfil do produto desse cliente que adere ao Odonto System? Estela, obrigado pela pergunta. Posso começar aqui? Você quer complementar alguma coisa? Não, pode começar. Não. Tá, joia. O perfil do cliente, o que a Odonto System oferece? Ela oferece um tratamento de altíssima qualidade também. Nós somos aqui paranoicos com qualidade. A gente acorda pensando em boca, vai dormir pensando em boca todo dia e jamais abriremos mão de qualidade. O que acontece é que, por vezes, você tem um consultório na Faria Lima e, por vezes, você tem um consultório na cidade do interior. Então, e tem um que oferece cafezinho enquanto você espera e o outro não tem o cafezinho, a água, a bolacha e tal. Mas a qualidade do dentista, a certificação técnica dele, a qualidade dos equipamentos, inclusive o programa de materiais, os materiais que nós entregamos para os dentistas, isso aí a gente não abre mão, tá? Então, o modelo é que é diferente, né? Como é que funciona o modelo? Quando o cliente compra o produto, ele recebe um telefonema e que diz para ele o seguinte: olha, parabéns, você adquiriu um produto Odonto System e a gente gostaria de fazer o seguinte, chamar para ir num dentista nosso credenciado para você fazer uma primeira revisão, porque qualquer que seja o problema que você tenha na sua boca, a gente precisa primeiro estar com ela limpa, preparada e mapear também que problema é esse que você tem na boca para cronogramar o seu tratamento. Então, a gente chama isso de prevenção, que é essa primeira ida. Depois a gente chama de plano de tratamento, um segundo momento, onde esse tratamento, você vai precisar fazer o tratamento A, tratamento B e tratamento C. E depois a gente, então, toma essa dianteira do paciente e faz o agendamento para ele cuidar da boca dele. Isso, para a visão desse cliente, desse paciente que está sendo cuidado, está sendo tratado, isso tem um valor muito relevante. E, por outro lado, para a gente, ao a gente poder cronogramar o tratamento desse paciente e escolher data, horário, dentista com menor UO, que é a unidade odontológica, que em última instância é o custo, etc., também é a hora que a gente se beneficia de assumir esse protagonismo para cuidar, para ter esse cuidado com o cliente. Então, a prevenção, plano de tratamento e depois o tratamento, com um detalhe final. O dentista que faz o tratamento
não é o dentista que faz a prevenção e o plano de tratamento, porque senão ele poderia estar induzindo demanda para ele mesmo, inventando tratamentos necessários, etc. Então, acho que esse modelo é um modelo de muito sucesso aí, já há 33 anos, já provado, que funciona super bem, e com isso você consegue ter uma rede diferente, com dentistas diferentes, que aceitam trabalhar plugados nesse modelo, abrindo a sua agenda para você conseguir marcar, ter esse slot para poder usar, etc. Isso, então, é de fato um bicho diferente, um modelo diferente, que atrai consumidores que querem o quê? Querem um plano que possa custar mais barato, sem abrir mão da qualidade e, eventualmente, sem ter uma clínica atendendo a Faria Lima. Tá? Então, acho que isso é um pouquinho de como funciona aí o modelo do Odonto System. Eu perdi a segunda parte aqui da pergunta, se eu puder repetir. Claro. Na verdade, se você pode abrir um pouco o número, qual que é a penetração desse modelo hoje na base? Tá. Olha, a gente não abre mais o número exato, mas eu vou comentar aqui para vocês o seguinte: a gente comprou o Odonto System aí com 640 mil vidas, 630 mil vidas, e hoje, com esse rollout aí para a região sudeste, a gente está aí, conseguiu crescer umas 180 mil vidas de Odonto System da aquisição para cá. A aquisição se deu aí em 2018. Então, de 2018 para cá, a gente está falando de 180 mil vidas a mais no Odonto System, tá? Mas essa é uma informação que, para a gente, de novo, faz parte desses vários pratinhos que cada vez compõem mais o nosso business, né? Estamos falando, de novo, de canal de distribuição, estamos falando de marca, estamos falando de segmento, enfim, do produto. Então, é isso. Tá ótimo, obrigada. Nada. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Perfeitamente. A primeira pergunta seria sobre o ambiente competitivo no segmento corporativo. Vocês imaginam que, em termos de preço, esse cenário ele já está equacionado? Ou seja, faz sentido pensar em uma estabilização de tickets nesse segmento? E o segundo ponto que eu queria abordar aqui é se vocês podiam dar um update na performance da captação nos novos canais digitais, aí, seja próprio, seja via parceiros. Quanto que eles têm contribuído para esse crescimento que a gente tem visto? Obrigado. Vinícius, vou pegar a primeira parte aqui. Você perguntou de que mesmo na primeira? Competição. Do ambiente competitivo no corporativo. No corporativo, Vinícius, o que a gente vê? Essa parte de pressão em preço, né? Isso foi muito relevante no ano passado e até agora no primeiro semestre, onde você tinha ainda uma sinistralidade muito reprimida na questão do saúde e no próprio dental. Então, você tinha o cliente dizendo o seguinte: olha, a sinistralidade está baixa, vamos renegociar isso aqui. Renegociar, na verdade, é o seguinte: o contrato sempre leva em consideração duas coisas. Leva em conta a inflação médica ou odontológica, o famoso VCMH ou VCO, variação dos custos odontológicos, variação dos custos médicos hospitalares, e, por outro lado, leva em consideração a variação da inflação, né? Então, o que a gente teve, na verdade, é o seguinte: quando você tinha a sinistralidade muito baixa, por todo o tema da pandemia, essa pressão foi mais intensa. E você tinha também ali alguns contratos sendo cancelados, principalmente da parte individual, por exemplo. Então, você teve, naquele momento, uma pressão maior. A gente acha que isso agora já está incorporado. Você vê a sinistralidade, tanto no nosso caso, como a gente já comentou aqui bastante no call de hoje, como no plano médico, vocês estão vendo aí, né, os resultados das companhias, e porque você teve agora as eletivas voltando a acontecer e aí no finalzinho da curva do Covid, né? Então, acho assim, a pressão maior que a gente podia esperar pelos efeitos de utilização e tudo isso, acho que já aconteceu, e acho que daqui para frente é a pressão normal. Quer dizer, o mercado corporativo, até fazendo aqui referência à pergunta lá de trás, né, é um mercado que a gente estima que esteja aí 85%, 90% já penetrado no Brasil. Então, isso, você tem aí o rouba-monte, você tem uma competição mais acirrada, é mais fácil você conhecer quem são as grandes empresas do que conhecer a pequena e média empresa, principalmente a pequena, é mais difícil ainda conhecer. Então, acho assim, essa dinâmica de grande competição no mercado corporativo, ela é antiga, foi mais pressionada aqui pelo tema da sinistralidade baixa durante a pandemia, e acho que já está no nível normal. A gente pode esperar daqui para frente exatamente o mesmo comportamento que ela sempre teve, ou seja, é pauleira mesmo, é o dia a dia, a gente lá com faca nos dentes e competindo saudavelmente, né?
E então, acho que e no pequeno e média empresa, eu comentei que a gente estima que seja 85%, 90% já penetrado no corporativo. No pequeno e média empresa, voltando aqui à questão do potencial que tem, a gente estima que seja aí ao redor de 8%, 10% a penetração hoje. Então, tem aí um potencial gigante para a gente realmente avançar com esses produtos novos, com essa parceria e alinhamento cada vez maior com os nossos canais de distribuição bancários ou nossos grandes parceiros corretores. Então, acho que, pressão por pressão, acho que a gente já está de novo no topo. Eu não esperaria nada diferente do que a gente já está vivendo hoje, não. Ô, Vinícius, vou comentar aqui sobre os canais digitais, né? E a sua pergunta aí sobre a distribuição online. Bom, eles hoje estão mais presentes nos planos individuais. Essa é uma questão estratégica muito importante. Para deixar claro aqui, sim, a Odontoprev tem total interesse nos planos individuais e, em particular, no e-commerce, né? Na venda eletrônica, na prestação eletrônica de serviços. Nós já vendemos, esse é um consumidor difícil, é um mercado, é uma fronteira nova, né, no segmento dos planos dentais. A gente tem sido aí pioneiro, não só numa plataforma própria, desenvolvendo também cada vez mais oportunidades junto aos canais bancários, junto a canais de varejo também, que tem ali no e-commerce já um movimento inicial. Então, interessa muitíssimo, é um consumidor que compra voluntariamente, né, o produto, o plano, faz a sua opção online, ele cada vez mais vai estar atrelado a soluções via débito em conta, em cartão de crédito, de uma maneira muito positiva. O produto mais escolhido é o de melhor duration, claramente o plano anual. Também produtos que trazem estética atrelado têm tido um sucesso. Eu diria que o ticket médio online é certamente maior do que o ticket médio presencial. E, por último, a oportunidade da companhia trabalhar o produto individual online em adição a outras soluções, seja no mercado bancário, seja no mercado de varejo, certamente é relevante. Assim como a gente tem uma plataforma nas pequenas e médias empresas já bastante bem estabelecida junto aos canais bancários, ainda não é a realidade nos planos individuais. Mais uma vez, a estratégia digital, eu diria que vai ser absolutamente importante nos próximos anos, no crescimento desse segmento, e todo o nosso desejo aqui na Odontoprev é montar uma plataforma, mais uma vez, nacional, que traga diversos perfis de soluções para os planos individuais online, sejam eles distribuídos em plataformas próprias, ou dos bancos parceiros, ou marketplace de saúde, que estão procurando se desenvolver no Brasil, e, finalmente, os marketplaces de comércio varejista como um todo, né? A gente tem, sim, condição de ser a plataforma e o parceiro de eleição de cada um desses canais, visando as vendas digitais. Essa é uma excelente pergunta, e vamos estar conversando. Esse é um ótimo tema, vamos estar certamente conversando sobre ele durante muitos anos aí na frente. Hoje, enfim, a gente não tem aqui condição de dar um pouco mais de transparência, mas algumas das marcas que a gente já citou aqui tem no dental mais da metade das vendas incrementais de forma online, tá? Então, dá um trabalho enorme, mas está sendo feito. O potencial realmente nos inspira muito. Obrigado aí pela pergunta, Vinícius. Excelente. Obrigado pelas respostas, pessoal. Bom dia. Sem mais perguntas, encerramos, então, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Pacheco para considerações finais. Bom, queria agradecer aqui a todos pela participação em mais um evento da companhia, e prosseguimos otimistas, construtivos no desenvolvimento aí e a adição de valor aos nossos mais de 60 mil acionistas em 30 países. Obrigado, um abraço a todos, um ótimo dia.